Aqui no lado esquerdo está o gráfico da função secant, que é um gráfico curioso. Okay? Observa que ela é uma função periódica e é a repetição de pares de gráficos como este, portanto, que se repetem para a direita e que se repetem para a esquerda indefinidamente no eixo do x. Para justificarmos esta forma, recorda que a secant é 1 sobre cosseno de x. Por exemplo, quando o x é igual a 0, que no nosso gráfico é este ponto, o cosseno de 0 é 1, e portanto aqui temos 1 sobre 1, que é 1, o valor que aqui podes ver. E à medida que o ângulo aumenta, não é? Que o ângulo tende para π meios, e π meios é representado aqui por esta linha, o cosseno vai diminuindo, o valor do cosseno tende para 0 quando o ângulo tende para π meios, como vimos noutros vídeos, e portanto aqui, quando o x tende para π meios, temos a divisão de 1 por um valor cada vez mais próximo de 0, e portanto este valor, quando x tende para π meios, cresce sem ter teto, e por isso está aqui esta parte do gráfico. Por outro lado, se considerarmos valores de ângulo negativos, recorda, tendo no teu pensamento o círculo unitário, que quer a gente marque neste quadrante e neste, quer a gente marque o ângulo no sentido anti-horário ou no sentido horário, o cosseno é medido no eixo do x, tem sempre sinal mais. Portanto, quando nós fazemos o ângulo tender para menos π meios, o cosseno tende para 0 por valores positivos e, portanto, 1 sobre cosseno tende para infinito, e é isso que justifica esta forma, sendo que este ângulo, que fica aqui, é menos π meios. Para justificar este ramo de baixo, observa o seguinte: ele, se olhares para o gráfico, de π meios a π, que no círculo unitário representa este intervalo de ângulo aqui marcado, o que é que acontece? Se olhares para o gráfico, vais ver que a função vem de menos infinito até menos 1, que é este valor aqui, é menos 1, tal como este é mais 1, e depois entre π e 3 meios de π, corresponde a este quadrante que aqui está, a função secant tem esta forma, ela decresce para menos infinito. E a razão disto ser assim é fácil de entender, basta olhar para a fórmula, ok? E vermos que quando estamos em ângulos no segundo quadrante, o cosseno tem sinal menos, e para ângulos cada vez mais próximos de π meios, o cosseno é cada vez mais próximo de 0, com um sinal menos. Portanto, 1 sobre cosseno de x, quando x tende para para π meios, por valores maiores, portanto, quando estamos a tender para π meios por valores deste lado, o cosseno tende para 0 com sinal menos, portanto, 1 sobre cosseno decresce, podemos dizer, para simplificar, que tende para menos infinito, e é isso que este ramo mostra. Quando o ângulo é π, o cosseno, aqui no círculo unitário, é menos 1, e 1 sobre menos 1 dá menos 1, que é quanto secant vale aqui em cima. Depois, quando fazemos o ângulo variar de π para 3 meios de π, quando o ângulo faz isto assim, o cosseno tende para 0, porque o cosseno é 0 aqui em 3 meios de π, e tem sinal menos.
Portanto, novamente, nós temos em cima a divisão de 1 por um valor que tende para 0, por números negativos, portanto, para simplificar, o quociente tende para menos infinito, e é isso que nós vemos aqui nesta curva. Para determinar o gráfico da função inversa, à semelhança do que fizemos já noutros vídeos, recomendo que vejas. Observa que a imagem da secante, os valores que o y pode assumir, estão no intervalo menos infinito, menos 1, reunido com 1 infinito. E é fácil ver isso aqui. A função não desce em termos positivos abaixo de 1 e toma todos os valores de 1 para cima, em termos do eixo do y, é o que significa este subintervalo. E para baixo a função não cresce acima de menos 1, tomando todos os valores abaixo desses, e portanto daí temos este subintervalo na imagem. Portanto, se quisermos calcular a função inversa, a função arco secante de x, que também se escreve secante menos 1 de x, a gente tem que escolher aqui dois bocados da nossa função, do nosso gráfico. Podem ser estes, que permitam varrer todos os valores possíveis que a secante tem correspondentes a esta reunião de intervalos. E, portanto, se um observador, para efeitos de traçar o gráfico da função inversa, se tu colocares um observador aqui, ok, que aqui ele vê a função aos pés dele começa em 0 e depois vai crescendo lentamente, e em altura nunca passa a linha vermelha que aqui está, nunca passa π meios. É o que podes ver aqui à direita, se imaginares que o observador está aqui, né? A função vem de 0, como no gráfico da função direta vimos, vem de 0 e cresce sem passar a altura π meios. E quanto a este troço de baixo no gráfico da função direta, vês que ele vem de menos 1, ok? Ele vem de menos 1 do ângulo π e vai descendo, aproximando-se da linha π meios, vai descendo, aproximando-se da linha π meios, no sentido dos valores negativos de x, e repara que o x aqui é este eixo e o que corresponde a este eixo. Portanto, aqui na função direta, no que toca ao nosso observador, a função vai aproximando-se assintoticamente de π meios, que é o que no gráfico à direita acontece. E eu deixo agora para ti tentares justificar o gráfico de cossecante e tentar justificar o gráfico da função arco cossecante, que também se pode escrever cossecante menos 1 de x.